Novamente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. E no Setembro Amarelo, as nossas segundas têm sido segundas agradabilíssimas, com rodas de conversas especiais, falando temas correlatos ou que, de alguma forma, chegam, se relacionam direto ou indiretamente com o Setembro Amarelo. E hoje nós falaremos de expectativas, criaram expectativas e agora, ou criaram expectativas, que farei, que não farei. Gostaria de imediato agradecer o aceite do convite da Angélica, que gentilmente se dispôs a estar nesse momento conosco. É muito importante a sua presença e tenho certeza que esse momento será riquíssimo. Também, prata da casa, gostaria de agradecer o aceite do professor Leonardo para também compartilhar conosco suas ideias, as suas visões. E tenho certeza que todos nós aqui temos a contribuir com este debate, que é criar expectativas ou ser alvo das expectativas dos outros, né? Da sociedade ou de grupos, dos nossos pais, da escola, né? E as nossas expectativas onde ficam, né? Até que ponto nós correspondemos às nossas expectativas. E será que a gente tem expectativas sobre nós mesmos? Eis a questão, eis as questões. Eu talvez poderia apresentar a Angélica, talvez poderia apresentar o Leonardo, mas eu acredito que eu não conseguiria traduzi-los na beleza que eles são e talvez na beleza que eles me representam também. Vou abrir um rodapé aí para essa frase. E eu, nessa primeira roda, gostaria que vocês se apresentassem. Pelo menos uma certeza eu tenho, que muitos não conhecem a Angélica e que a Angélica não conhece o Leonardo. Então, a apresentação, ela de imediato servirá para conhecermos. Quem é a Angélica? Quem é Leonardo? Leonardo, eu posso começar com a Angélica? A Angélica pode começar? Certo. Então, a Angélica começa se apresentando. Quem é a pessoa Angélica? Quem é a profissional Angélica? Onde trabalha, o que faz? Enfim, o que você julgar necessário. Pode se apresentar. Prazer, Leonardo. Quem sou eu? Eu sou uma mulher, mãe e como pessoa, vou começar primeiramente como pessoa. Eu sou uma pessoa que tenho medos, inseguranças, dúvidas, incertezas e muitas vezes eu também me sinto perdida. Eu sou psicóloga, eu atuo hoje na parte clínica, especificamente com adolescentes e adultos. E por que eu quis me apresentar dessa forma? Falando dos meus medos, das minhas inseguranças, né? Para que vocês que estão aqui hoje entendam que sentir-se inseguro, ter medo, ter dúvida, faz parte de todos nós, né? Faz parte da gente. E quando o Odair me apresentou esse tema, eu achei super fantástico. Porque dentro dessas expectativas, né, nós somos mesmo criados e acostumados, né, adaptados a sermos perfeitos. E ter insegurança, ter medo, não está dentro da perfeição, né? Então, por isso que eu quis me colocar na mesma situação,
que todos, né? Como uma pessoa que também tem medo, tem insegurança, tem dúvida, e dizer que essas inseguranças e esses medos, eles são importantíssimos, né? Pois eles nos proporcionam crescimento, aprendizado, com medo e com insegurança, e com dúvida também, que nós, de certa forma, paramos, analisamos, estudamos e pensamos o que vamos fazer. Mas, claro, devemos ter muito cuidado com a intensidade desse sentimento, né? Com o que esse sentimento eles podem nos causar, porque eles são importantíssimos, mas quando intensificados, a gente começa a se auto-sabotar, a se anular, a se cobrar demais, e de certa forma até desistir de coisas importantes, porque não nos sentimos capazes mesmo, né? Criamos expectativas muito altas, e que esses medos e essas inseguranças, elas se tornam muito grandes, e com isso, de certa forma, a gente não dá conta, e aí a gente acaba desistindo mesmo. Então, foi um tema que eu achei fantástico, né, já que são jovens, são adolescentes, e hoje a demanda da clínica, não só para adolescentes, mas para adultos também, vem muito essa questão de autocobrança, né, de dúvida, de medo, e de muita vontade também de desistir, né? Então, surgem muitas perguntas do tipo, será que eu dou conta? Como vai ser meu futuro? Eu não vou conseguir. No caso dos adolescentes, está chegando o Enem, eu não vou conseguir passar, eu não tenho capacidade, e após essa pandemia, se intensificou bastante, né? O Daí vinha falando sobre o ensino tradicional, e nós somos muito adaptados e acostumados a essa modalidade, e todos hoje sentem-se muito perdidos e inseguros, porque sim, criaram expectativas, mas não nos prepararam para esse momento, né? Nós não sabíamos que íamos chegar a assistir aula online, a ter que responder aula nessa modalidade de online, né? E vem, claro, muito medo, muita insegurança e vontade mesmo de desistir, tá? Então, como isso é angustiante, né? O quanto isso é causador mesmo de ansiedade. E tudo isso, sim, vem pelos ensinamentos que nós temos, né? Por tudo que é passado para a gente desde pequenininho, de como criam expectativas mesmo em nós, para sermos perfeitos, para não errarmos, para darmos conta de tudo, né? Então, erros, eles não são aceitos, eles são criticados, eles são cobrados e exigidos, de certa forma, que a gente não erre, né? Que a gente, de uma próxima vez, faça muito melhor. E a gente não é acostumado mesmo a se deparar com as frustrações, né? A gente nos ensina que a gente tem que ser sempre o melhor. Então, criam expectativas em nós, e nós também acabamos desenvolvendo essas expectativas. Então, como profissional, tá, eu atuo com adolescentes e adultos, e vou passar a palavra para depois nós falarmos mais um pouco sobre isso, senão eu vou falar tudo e depois eu fico sem falar. Leonardo, quem é o Leonardo? Essa é uma pergunta que eu tento responder há muitos anos. A Angélica roubou um pouco a minha fala, né? Mas eu vou falar com outros termos. Eu acho que Leonardo, assim como todos nós que estamos aqui, aliás, Diego, me desculpa, dessa vez passou em branco. Boa noite a todas e a todos, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu diria que somos todos e todas aqui sujeitos com experiências de indeterminação.
Essa é sempre uma pergunta, né? E os alunos dos terceiros anos, onde nós estamos discutindo as questões das identidades, né? Não adianta eu aqui fazer uma coletânea das minhas identidades, sou professor, sou não sei o quê, fazer blá, 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 porque nenhuma delas consegue conceitualmente me abarcar. Porque tem algo da minha individualidade que nunca é abarcada por essas identidades que são grandes padrões, né? E talvez eu gostaria de me definir pelas minhas realizações, né? E não são grandes realizações, falar, nossa, tenho essa titulação, tenho aquilo, talvez isso, para mim, no momento, é o que menos importa, né? Para mim, o que importa agora é que eu fui, sou e amo ser professor, né? Ser docente, ter experiência da sala de aula e me definir por outras coisas também, né? Cada vez estou me aperfeiçoando como dançarino de piseiro, eu acho que a minha formação é importante. Eu faço um ótimo arroz de polvo, né? São coisas que só eu faço o arroz de polvo como eu faço, só eu tenho o gingado do piseiro como eu tenho, e são esse tipo de processos de atividade onde a gente se vê naquilo que está fazendo, que talvez expressamos performaticamente um pouco de nós e deixamos ali a nossa autoria, né? A nossa marca. Mas eu acho que é um pouco por aí, né? Nós, enquanto sujeitos, nós somos sempre marcados por experiências de indeterminação, onde a gente se pergunta, né? Onde somos, para onde vamos, o que que eu fiz? E essa é uma pergunta que é nos carregado ao longo da nossa trajetória. Por isso que eles falam, eu estou angustiado. Eu falo, que bom que você está angustiado. Então, talvez a angústia seja uma oportunidade, né? De se pensar a si mesmo, o mundo que cerca, né? Enfim, pensar no estilo de vida. E aí a gente está, né, fazendo uma introdução na fala das expectativas, né? Eu costumo dizer que a gente é uma sociedade muito projetiva para o futuro e a experiência presente, ela é colocada de lado, né? Vou falar mais uma vez uma coisa que eu sempre falo em aula. O ansioso é alguém que, antes de tudo, sofre de futuro. Uma vez eu estava numa sala, estava no momento 5, a menina estava, eu estou desesperada, eu não sei o que vai acontecer, eu falei, o que aconteceu? Eu estou preocupada com a nota de física. Tá bom, mas quando você tirou em física? Eu falei, não, a prova é semana que vem. Quer dizer, né, a gente está sempre se pensando e se projetando o futuro que ainda nem se realizou daquela forma que nós esperamos. E aí é o jogo da expectativa. E aí, por fim, né, antes de fazer circular a palavra, já que estamos nas atividades, na tarefa do IFAO, né, será que a escola produz sujeitos produtores de atividade? Né? Será que a gente é só um sujeito executor de atividades? E aí, quando a gente pensa no IFAO especificamente, eu acho que antes do IFAO a gente tinha um horizonte de expectativa. A família tinha um horizonte de expectativa sobre nós, aonde podemos chegar. Nós tínhamos um horizonte de expectativa sobre nós mesmos e aonde nós podemos chegar, e o IFAO, de uma certa maneira, altera isso. E eu tenho conversado com os discentes, né, sobre essa alteração da expectativa que a família coloca sobre o aluno, como o aluno se coloca a si mesmo, para se pensar uma projeção de futuro. Aí eu gostaria que os alunos, talvez, né, provocados, que mudança é essa? Quais são as expectativas para o Enem, para o vestibular, para o IFAO, a trajetória dentro do IFAO? E aí eu também queria lembrar uma última coisinha, né? A gente fica falando do ensino tradicional, mas eu acho que a pandemia veio mostrar uma saudade que os alunos têm demonstrado e as alunas têm demonstrado ao longo desse processo de pandemia, que é uma saudade do convívio, né? A gente fica muito preso nessa questão das expectativas, projetiva do futuro, e a gente esquece que a gente produz laços sociais hoje. A gente tem experiências compartilhadas hoje que precisam ser nomeadas, precisam ser faladas, precisam ser compartilhadas. Experiências de frustração, experiências de ódio, de raiva, de realização, de amor. E se a gente não consegue minimamente, né, pensar a escola enquanto comunidade em um lugar comum, onde eu consiga compartilhar afetos, e todos nós temos algo em comum, como já foi, todos nós temos sentimentos de indeterminação, então a gente já pode compartilhar alguma coisa, mesmo que eu esteja diante de uma alteridade, de uma pessoa diferente. Se a gente não conseguir entender que a escola é uma comunidade, a gente vai continuar produzindo os diversos sintomas que a gente enfrenta cotidianamente entre os alunos e as alunas, entre ansiedades, depressões, questões relacionadas ao corpo, como câncer, bulimia, e assim vai. Precisamos aprender a compartilhar. A escola é, antes de tudo, uma comunidade.
e não apenas um processo onde eu vou para o mercado de trabalho e vou para a universidade. Falei demais. Acredito e concordo que as expectativas elas estejam ligadas com o futuro, com essa noção de futuro e de não viver o presente. E, de certa forma, os alunos, eles descreveram isso no chat, né, com o fato, a Paloma, ela descreve que uma das evidências do nível de ansiedade dela é não conseguir assistir nada sem pular ou sem ser em alta velocidade. Né? E o Vitor vai concordar, vai dizer, sim, eu fico com muita agonia quando alguma coisa está lenta. Se embaixo da rampa falasse, falaria muita coisa. E falaria sim. Sinto saudade de entrar no IFAL cheio de alunos pelos corredores, debaixo da rampa. Mas assim, com movimento, com fluxo, não é, Paloma? Né? Com movimento, com a movimentação. Mas a gente, eu não sei, hoje eu caminhava pela rua e pensava em gerações e os pulos de gerações e como as gerações elas agem, pensam, agem de formas diferentes. Porque eu saí hoje de casa para fazer algo inusitado, que foi postar uma carta no correio. E algumas cartas, na verdade. Eu tenho uma ótima psicóloga que me incentivou a escrever. E aí eu acabei escrevendo por esses dias, e aí eu queria, mais do que escrever, postar as cartas que eu escrevi. E aí isso me trouxe uma reflexão muito grande, porque parar para escrever, você precisa parar e se presentificar. E aí as pessoas que vão receber nem sabem que vão receber. Mas, então elas não têm expectativa, mas elas vão viver o presente de ler algo. Então, é uma presentificação. E a gente, hoje, né, não só as gerações atuais, mas nós todos, de outras gerações, a gente né, se embebedou disso, né, de viver esse futurismo. Bom, mas aí vamos circular a palavra, vamos fazer a roda. Eu vou passar de novo para a Angélica ponderar aqui também, se quiser fazer um comentário do que foi abordado pelos alunos. Os alunos podem ficar bem à vontade para ir colocando ali no chat que a gente vai lendo, vai acompanhando. Se alguém quiser abrir câmera ou abrir o áudio, não fique. Levanta a mãozinha que a gente para também e dá a palavra para vocês. Né? O Diego também pode ficar à vontade. Angélica. Sim, estamos muito... a internet, né, as tecnologias, elas proporcionam mesmo isso, a rapidez. Então, antes, a gente, para assistir uma novela, tem que esperar para outro dia. Né? Então, assistir uma parte hoje, amanhã, tinha que aguardar. Então, a gente aprendia mesmo a lidar com as emoções negativas, né? Com a ansiedade, com o medo. Mas hoje não, está tudo muito fácil, está tudo muito acessível. Então, eu vou lá na Netflix, acelero, ou acabou um episódio, eu já pulo logo para o outro. Então, claro, né, à medida que vamos avançando, a própria sociedade vai nos proporcionando esses padrões que nos geram, nos causam ansiedade. Né? E é importantíssimo, é válido sim, como o Leonardo coloca, como essas nossas expectativas, né, em relação ao futuro, elas nos causam ansiedade, frustrações. Por quê? Porque a gente deixa de viver o hoje, deixa de viver o momento presente e vai para algo que a gente nem sabe quando vai chegar e como vai ser lá na frente. Eu lembro que, assim, a minha filha, ela tem 8 anos. E, principalmente do ano passado para cá, então vai aumentando, né, vai aumentando de série, vai crescendo, e já se começa essa cobrança em relação ao futuro na escola, né, os pais, a sociedade, enfim. Então,
sempre está vindo perguntinhas do tipo, qual vai ser a sua profissão? Que profissão você escolhe para o futuro? E quando você crescer, né, o que é que você vai exercer? Então, é bem frustrante isso, porque a criança ela não sabe, né? Então, ela já passou de padarista, ela chamava padarista porque ela gostava de fazer bolo, nós fazíamos bolo, então, quando eu crescer eu vou ser padarista. Depois, construção, ela disse, eu vou ser construtora, em termos de construir casas, depois foi para arquiteta, e assim ela foi mudando, e hoje ela diz que vai ser psicóloga, né? E aí, assim, ela vai permanecer nisso, por referência também, né? As perguntinhas da escola, qual a profissão dos seus pais? O que é que os seus pais fazem? E aí ela foi conhecendo, identificando, ela disse, agora você é psicóloga. Né? E isso ela vai mudar, claro, né? Ela própria vai escolher e vai definir. Eu lembro que concluiu comigo um senhor de 63 anos de idade, né? Concluiu a faculdade. E eu fiquei, assim, super encantada, porque ele, com 63 anos, ainda estava decidindo, né? Ele já tinha passado por várias profissões, mas aí, quando ele chegou lá, ele disse, eu sempre quis isso, né? Mas aí nunca fui para esse lado. Por quê? Cobranças, exigências, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E para ele, com 63 anos, né? Formar-se psicólogo lá atrás deveria ser algo que estava bem relacionado também a essas questões mais preconceituosas, enfim. Então, ele se formou muito, muito satisfeito, com 63 anos, concluindo um curso, né, que ele queria. Mas é bem nítido o quanto essas expectativas elas já começam mesmo lá na infância, né, a cobrar, a exigir, a querer que a criança ela já saiba. E aí, enquanto jovens, né, no ensino médio, eles sentem-se muito mais pressionados a decidirem, a saberem o que vão saber, o que vão ser lá na frente. E a gente tem essa possibilidade, né, de ser o que quiser, de mudar, de crescer e nem saber mesmo o que quer, enfim, de ir definindo. A gente tem essa capacidade de mudança. Mas enquanto existe essa cobrança, fica difícil para eles, né? E eu recebo muito assim, ano que vem eu já tenho, ano que vem não, novembro eu já tenho que fazer Enem, eu não sei nem o que eu vou fazer, e eu não vou conseguir, porque eu não estou estudando, eu não estou conseguindo dar conta, é muita aula, eu não me adaptei, eu não consigo dessa forma, né, mas eu tenho que passar, mas eu preciso passar, com 17 anos, 16, 17 anos, né, já tem que ser responsável pela carreira que vai escolher lá na frente. Então, é bem angustiante mesmo isso. Alguém aqui, ó, me descrevendo, mulher. Mas é muito presente esse comportamento, essa autocobrança dos adolescentes, dos jovens, né? E é angustiante, é bem difícil de trabalhar com eles, porque desconstruir essa percepção de que eu tenho, que eu preciso, que, né, tem que ser agora, é difícil, né? Mas quanto mais eles souberem que a vida, ela é longa, a gente tem a possibilidade de mudar, de escolher, e tá tudo bem, né? A gente não precisa se definir com 17 anos, com 18 anos. Passo a palavra agora para quem... Eu queria fazer uma fala ainda nessa direção, né, que a Angélica falou. É interessante que a gente precisa também fazer uma análise crítica com relação a o que nos trouxe, né, para esse cenário, dessa aceleração do tempo, né? O nosso tempo, é engraçado que eu converso com alguns colegas, já falei isso com a Daí, parece que quanto mais a gente faz, o tempo vai, ao mesmo tempo, rendendo e se encurtando. Então, é esse processo de aperta, solta, e a gente fica, né, enovelado, envolto nessa aceleração meio louca. E aí a gente pensar que isso é uma dinâmica também construída pelo capitalismo, né? Curiosamente, hoje eu estava
nós estávamos conversando durante a aula sobre as revoluções industriais e hoje especificamente sobre... a pergunta era, estamos vivendo uma terceira revolução industrial? E aí nas aulas eu sempre tento oferecer, né, as visões, ainda que elas sejam conflitantes. E quando você estava falando sobre isso, Angélica, eu também refleti aqui como que isso se dá de forma... como a gente atua também como parte desse sistema que é opressor, em larga medida, né? Porque aqui eu tenho 2 filhas, uma está na fase boazinha ainda, né? 2 anos, não está ainda sendo cobrada por isso, mas a mais velha já tem 11 anos, e às vezes a gente se pega reproduzindo isso que a gente sabe que é errado, né? Então, a gente está tão envolvido nesse sistema perverso que a gente também acaba reproduzindo. Então, esse exercício precisa acontecer cotidianamente, né? Então, esse exercício que o capitalismo nos leva a fazer, né, e que a escola, historicamente, foi parte desse esforço, ele tem que estar ali na nossa prática docente, mas aqui, né, na família, com os amigos, né? Por que a criança tem que ser isso, ou tem que ser aquilo? Não nos é permitido sonhar, né? Não nos é permitido sonhar. E isso aconteceu comigo, né, na minha adolescência, quando eu estava ali nessa pressão de escolher o que fazer. A gente aqui, há 20 anos atrás, ainda não tinha, né, essa cartela de opções que hoje, graças, né, às políticas públicas, ao avanço de algumas políticas públicas, os nossos estudantes têm, ainda que essas políticas precisem, né, melhorar. Mas aí eu me via e eu pensava, poxa, o que eu quero fazer? Eu acho que eu quero ser jornalista, adorava essa história de comunicação, brincava com isso, mas eu ouvia dos meus pais, olha, jornalismo não dá dinheiro, jornalismo não tem futuro, não tem campo de emprego aqui. Então, os nossos sonhos também são roubados, né, em virtude dessa dinâmica perversa e desigual do capitalismo. Então, isso está muito associado, né, está muito vinculado. E a escola precisa desfazer esse papel, né? A escola precisa propor sair desse desserviço, né? A educação tem que congregar, tem que unir, tem que humanizar. E, ainda nessa direção, às vezes até nós mesmos, né, Léo, daí a gente vê, né, em algumas situações, até quando educadores dizem assim, olha, a ideia é profissionalizar. Ah, porque eu preciso profissionalizar o aluno. Se o aluno não me entregar as competências que eu quero, e aí a nossa função não é profissionalizar, a nossa função é humanizar. Então, eu queria muito trazer essa reflexão, porque eu me vi e me vejo ainda dentro dessas palavras. Mas é interessante como a escola ainda produz o sujeito produtor de tarefas, né? Impressionante como a gente tenta numa mesma lógica. E é interessante tudo que está sendo dito, e eu queria ressaltar o tempo da espera, né? Quando que a gente para? Quais são os momentos que a gente para fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre os outros, o mundo que a gente cerca, né? Parece que cada vez mais a gente tem um encurtamento do tempo da espera, né, do ócio, porque a gente não pode em nenhum momento parar. Para algumas pessoas, inclusive, quando começou a pandemia, né, o tempo de parar era insuportável. Eu falando, a gente tem umas facilidades da tecnologia que permite que a gente escolha, que nem a Netflix, mas a gente tem angústia de se responsabilizar por essas escolhas. E aí a gente não para para pensar o que a gente está escolhendo, né? Então, quando eu era jovem, há um bom tempo atrás, a gente ligava na Globo lá, passava o que tinha. Ninguém sofria por ausência, por temporadas, porque no outro ia demorar uma semana para vir o final do capítulo. Agora, quando a gente está no Netflix, a gente tem que se responsabilizar pelas escolhas que nós estamos fazendo, a gente fica com medo. Mas se eu escolher esse, eu não vou estar assistindo o outro. Será que o outro é melhor do que esse? Eu tenho que esperar toda uma outra temporada, eu tenho todo um tempo de espera, e o que eu vou fazer nesse tempo de espera? Eu tenho que preencher com mais séries. Né? A gente perdeu o tempo da espera e do ócio. Né? Eu sou o defensor de olhar para a chuva. Está chovendo agora, vai olhar a janela. De olhar para a janela, olhar para a chuva e pensar no tempo da parada e não do tempo de se fazer as coisas. Aí eu queria fazer uma relação com a fala da Paloma, que ela é muito boa. Né? Por essa lógica de se pensar toda a dinâmica da vida como se fosse uma lógica do consumo.
onde eu pego uma coisa na prateleira, pego depois outra, descarto, pego uma, eu descarto, e eu não tenho enraizamento em lugar nenhum. Eu só fico sendo produtor de um consumo louco, inclusive das profissões, é isso? Das identidades, das nossas escolhas, e eu não consigo pensar e problematizar um enraizamento. E aí a gente tem algumas coisas em relação à expectativa do adolescente, né? A primeira delas, essa questão do auge. Esquece essa questão do auge. A vida ou vai ser uma montanha russa, ou seja, vai ser aterrorizada, com terror, altos e baixos, ou ela vai ser uma montanha, uma roda gigante, onde eu vou poder ver o alto e baixo de uma maneira mais lúdica. Mas nós temos ao longo da nossa vida vários auges e vários momentos de queda. Né? Eu, que vou fazer incríveis 40 anos em janeiro, né? Espero estar vivenciando nesse momento um momento de um auge. Daqui a pouco eu vou ter minhas frustrações e vou cair, e assim vai ser a vida. Por que não, com 60 e poucos anos, ter um auge de uma formatura? Né? Parece que a gente tem uma pressão da juventude, eu tenho que aproveitar tudo agora, porque agora é o momento, que eu sou jovem, eu estou no auge. Será? Né? Será que a gente tem essa relação e essa expectativa em relação à nossa adolescência? Inclusive, sempre que me dizem para ir para o lado da sala, e a questão do emprego. Essa questão do emprego é fantástica da humanização. Porque quem é professor aqui ouviu que não ia morrer de fome, né? Quem aqui não foi professor e falou assim, não, mas não tem emprego, ai, credo, professor. Eu sou super contra a favor da educação, mas ser professor, né, que talvez a gente tenha que estar pensando nas escolhas. E aí, voltando no Netflix, eu vou concluir porque minha fala está fragmentada, né? O que que a gente está disposto a abrir mão para seguir os nossos desejos? Liberdade, assim como a gente vai escolher as questões no Netflix, ela é uma tarefa. E ela, como toda tarefa, ele exige um trabalho de elaboração, não é bem um trabalho técnico, um trabalho de elaboração. E esse trabalho de elaboração exige o que eu estou disposto a abrir mão para seguir aquilo que eu quero. Liberdade, quando a gente fala escolhas de profissão, a gente vai ter que abrir mão de coisas em detrimento de outras. E talvez esse seja um dos processos mais angustiantes que a gente vai ter que estar. O que nós estamos dispostos a abrir mão em nome dos nossos desejos? Será que a gente quer aquilo que a gente deseja? Será que a gente está disposto a abrir mão pelo aquilo que a gente deseja? Qual é o limite entre aquilo que eu estou disposto e quero e, fundamentalmente, o estilo de vida e o desejo que eu quero seguir? São perguntas, né? Enfim, aí só para concluir a conclusão mesmo. Eu adoro a palavra autocobrança. Por que eu adoro a palavra autocobrança? Porque eu me cobro, então tem dois de mim em mim mesmo, no mínimo. No mínimo. E aí a gente tem que pensar bem a dinâmica desse curto-circuito da nossa autocobrança quando a gente vai falar das nossas escolhas. Porque todos nós aqui estamos diante da expectativa sobre o do olhar do outro. A gente precisa rebaixar a expectativa do outro tem sobre mim para que eu possa agir a partir das minhas escolhas. E todo mundo aqui parte de um processo de idealização, que a gente também precisa rebaixar para trabalhar com mais liberdade para exercer as nossas escolhas. Né? Quando eu passo um trabalho, principalmente para os quartos anos do ano passado, eu falava assim, te descreve, não sei o que, as pessoas falam assim, não, porque eu sou um altruísta. Porque eu vejo uma pessoa na rua, eu vou lá ajudar a atravessar, eu vou... Quer dizer, eu não estou falando que vocês estão mentindo. Mas todos nós aqui somos mesquinhos, temos raivas, odiamos, temos inveja, que a gente precisa fazer um trabalho de elaboração mais real sobre nós mesmos para a gente aprender a escolher, rebaixar a expectativa do outro sobre nós, ao mesmo tempo trabalhar com menos idealização. Eu tenho minhas mesquinharias e tudo bem, né? Eu vou trabalhar elas. E, claro, a questão da excepcionalidade. A gente é uma cultura que exige excepcionalidade um dos outros todo momento, mas nós mesmos, em si mesmos, somos medíocres. Eu sou medíocre. Eu sou excepcional em poucos momentos da minha vida. A gente precisa trabalhar com essa realidade, porque a gente acha que vai ser excepcional a todo tempo, que há uma cobrança de se eu não for excepcional, eu não vou conseguir nada na minha vida, porque o mundo é uma competição. Se a gente reparar aí embaixo, os colegas embaixo é ótimo, né? Mas em volta. Se a gente reparar os colegas em volta, se a gente reparar quem nos cerca, a gente vai ver que a regra é a mediocridade. E se nós sermos medíocres em determinados momentos da nossa vida, não tem problema nenhum. Fantástico. Estou adorando
essa segunda, ou terceira, já me perdi, roda, a Paloma deixou aqui uma reflexão. Eu já quis ser tanta coisa e hoje sinto como se eu não tivesse nada que tenha a minha atenção de verdade. É como se eu pensasse em vitrine e vislumbrasse por alguns momentos, sem entrar na loja e muito menos comprar e depois passo para uma outra. A questão das escolhas. Sim. Angélica, já vou fazer uma pergunta e já passo a palavra para você também. Era para você a pergunta mesmo. Tá, ok. Como fazer para não corresponder às expectativas, não pensar nas expectativas, seja de quem for? Uhum. Porque todos criam expectativas de nós, né? Os nossos pais, os nossos professores, na escola, namorada, acho que nós somos... A vida, talvez, ela seja muito multimodal. E todos que nos enxergam pensam algo de nós e para nós. Você deveria fazer tal coisa, você deveria. Como lidar com tudo isso? É interessante, né, como o Leonardo vinha falando. E você deixou bem claro agora. Vamos primeiro identificar de quem é essa expectativa. É minha ou é do outro? Fazer uma análise mesmo. Isso que eu estou querendo é para satisfazer o meu eu, a minha vontade, ou é algo que foi imposto, né, por terceiros? Então, definir primeiramente de quem é essa expectativa é essencial. Segundo, precisamos sim de expectativas, né? Isso também nos move, nos leva, nos direciona. O grande problema é sair mesmo do presente, é desejar algo que não está conectado à realidade e que também não está conectado ao que eu quero ou ao que eu possa alcançar, tá? Porque a grande maioria dessas expectativas, elas são muito altas, né? A gente começa a traçar planos e planos e planos e se perde, né? E sai da realidade, e sai do presente. Então, talvez começar fazendo uma lista do que eu quero, do que está ao meu alcance. Quanto tempo também eu vou precisar para alcançar tudo isso? Porque existe pressa, né? Estávamos falando sobre pressa. Então, eu crio uma expectativa e eu já acho que vai ser hoje, que vai ser amanhã. Então, uma profissão, por exemplo, passar no vestibular e concluir a faculdade é algo a longo prazo, né? E eu não terminei nem o ensino médio, mas eu já estou preocupada com isso. Então, para que eu consiga alcançar aquilo que eu desejo, aquilo que eu tenho como meta, como expectativa, eu preciso estar conectada no presente. Eu preciso estar voltada para a minha realidade. O que é que eu posso fazer hoje, agora, que eu consiga lá na frente alcançar. Então, voltar um pouco para esse presente, se conectar um pouco com a realidade, tá? E criar expectativas que sejam de acordo com a tua capacidade no momento. Angélica, se me permitir, antes de ir para o Leonardo, obrigado, Diego, pela presença. Essa capacidade, ela é uma capacidade multifacetada. Porque, por exemplo, no momento lá que eu terminei o ensino médio, havia 5, 6 cursos na região. E, por exemplo, se eu quisesse fazer medicina, não tinha ali, né? Então, às vezes, a gente lida com variáveis múltiplas, né? É a variável financeira, porque nem todo mundo consegue pagar o curso, ou consegue se deslocar para fazer o curso, ou não tem na região. Às vezes, o indivíduo ele lida com a sua própria trajetória enquanto discente,
eu quero fazer medicina, mas eu não quero estudar. Talvez, né? Eu quero fazer um curso X, mas eu não quero estudar. Eu quero fazer direito, mas eu não gosto de ler, eu não quero ler. E então, essa parte de elaborar e pensar as escolhas também perpassa com o que está ali na sua frente. Então eu quero algo lá, mas as variáveis que estão na minha frente, elas não são favoráveis, né? E isso gera muitas vezes o sofrimento. Sim. Por quê? Porque eu já sei, o inconsciente já sabe que no momento presente aquilo é impossível, né? Mas a espera, ela é pouco usual no nosso meio hoje. As pessoas não gostam muito de esperar. Acho que falamos bastante disso. Leonardo, será que mudou muito da tua época, da nossa época para cá? A gente esperou bastante, a gente esperava bastante, não esperava. E, enfim, né? Você abrindo, né? Indo para outra metade da roda dessa roda. Você quer complementar? Outra metade, não. A minha expectativa era que terminasse próximo das 9 horas. Não vai me frustrar. Sim, a gente faz essa e aí faz a Tô finalização. brincando. Tô brincando. Eu tô falando sério, sei lá. Não, interessante você falando na questão da medicina, mas não gosta de estudar, porque é um pouco aquilo que eu estava falando, né? Será que a gente quer o que a gente deseja? Para eu ser médico, eu vou ter que estudar bastante, mas eu não quero estudar, então você não quer o que você deseja. Né? Você está em conflito, você vai ter que analisar, né, essa sua relação. Para eu passar em medicina, você vai ter que estudar 10 horas por dia e você vai ter que abrir mão de muita coisa em prol. Será que você está disposto a abrir mão pelo aquilo que você deseja? Porque isso envolve uma escolha. O problema é que a gente quer a garantia de que nós vamos conseguir tudo a todo momento. A gente nunca tem essa garantia. Escolher exige, como a própria palavra, né, significa, é selecionar. E se eu seleciono uma, eu deixo alguma coisa de fora. O que nós estamos dispostos a abrir mão pelo aquilo que a gente deseja, né? Essa é a pergunta, né? Deixa eu só, posso ler da Paloma? Acho que a parte da minha expectativa é ter êxito profissional e acadêmico seja para provar algo. Mas a pergunta fundamental é provar para quem? É para você, para seus pais, para a igreja, para a sociedade, né? A gente vai entrar nos nossos próprios conflitos. Bom, da minha época, né? Eu fui adolescente no final dos anos 90. Por incrível que pareça, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, mas eu vejo mais continuidade do que descontinuidade. Né? A escola, nos anos 90, ela já era produtora de agentes que realizam tarefas. Né? E é interessante que a gente forma sujeitos que têm quase os dois discursos. Né? A Pamela aqui tem 17 disciplinas, mais ou menos, né? E aí os outros alunos têm 17 disciplinas. O que a gente faz? A gente vai para uma tarefa para outra, uma tarefa para outra, uma tarefa para outra. E aí é muito corrente, né? Inclusive estava na fala do Diego, que fala assim, a gente faz, o tempo encolhe, né? Porque a gente não está vivendo a experiência da vida em relação àquilo que nós estamos presenciando. A gente faz uma tarefa para outra e a gente fica ouvindo assim, você não sabe, Léo. Então eu faço uma atividade e vou para outra. Eu estou no automático. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Eu tô no automático. Ou aquela velha frase, né? De falar assim, eu vi a vida passar e nem me dei conta, sabe? O ensino médio passou e eu tô com uma saudade do ensino médio, porque lá no ensino médio eu tinha meus amigos e aí eu fiquei fazendo 17 disciplinas, 15 tarefas, 8 estágios e eu não vi que a vida passou. E aí isso expõe coisas que são importantes do nosso tempo, que também estava presente no seu e no meu, Odair. E a pergunta fundamental que está por trás é: nós seremos autores da nossa vida ou seremos espectadores dela? E aí, quais são as atividades que a gente pode fazer para deixar de ser espectador, né? E começar a ser autor daquilo que nós estamos realizando? Não tem outro jeito se a gente não fizer pontos de parada. Mais uma vez eu vou insistir nisso. E a gente pode fazer pontos de parada para a gente pensar o nosso estilo de vida, o que somos, o que é a expectativa do outro em relação a mim, o que é a minha expectativa, de várias maneiras. Tem gente que consegue fazer pelo esporte.
Já vi muitos casos de ciclistas que atravessam, não sei, fazem travessias, e nessas travessias eles conseguem concluir coisas incríveis sobre si mesmo. Eu já vi questões de espiritualidade, mas não é também qualquer espiritualidade que vai indagar o sujeito sobre aquilo que ele quer e não quer e as suas consequências. E também tem um processo que talvez seja o mais recorrente e o mais necessário, que é buscar uma terapia. Né? Quando a Angélica fala assim, a gente precisa analisar e ver qual que é a expectativa do outro, qual que é a minha expectativa e qual que é as minhas idealizações, o único problema é que quando a gente está sozinho em casa, com os nossos fantasmas, a gente parte pelas nossas relações imaginárias. A gente começa a imaginar diálogos na nossa cabeça, a gente começa a imaginar situações na nossa cabeça, e a gente não consegue sair desse curto-circuito entre a expectativa do outro e as minhas próprias idealizações. Por isso que a gente precisa compartilhar, a gente precisa partilhar experiências, porque a partir do momento que eu falo em relação ao outro, eu consigo fazer uma coisa que é fundamental, é me escutar. Talvez um dos processos mais importantes das psicoterapias e das análises é que a partir da indagação de um profissional que está do outro lado, eu consiga cada vez mais falar sobre, e ao falar sobre, eu me escuto, eu vejo as minhas contradições, eu vejo os meus pontos, meus atos falhos, eu vejo as imagens que me perturbam a partir da expectativa do outro. Então, às vezes é necessário nesse ponto de parada para que a gente pare de ficar executando tarefas e pense sobre nós mesmos, um referencial de falar com alguém. Né? E aí eu conheço várias estratégias para se pensar, mas nenhuma delas é fácil, e talvez a mais usual e talvez mais necessária para os nossos tempos é engatar numa psicoterapia ou numa análise a longo prazo, onde eu consiga ter um momento para mim. Né? Eu tenho um sonho às minhas expectativas. A gente vai falar de questões de saúde física, a gente já parte de consensos, que todo mundo tem que fazer atividade física. Eu não faço. Eu ia falar um palavrão agora, me segurei. Eu não faço. Tem que fazer 2, 3 vezes por semana, tem que fazer não sei o quê, e aí tem que tomar não sei quantos litros de água. É claro que as pessoas normalmente não seguem, mas a gente já parte desse consenso. Eu gostaria que a gente tivesse um consenso que pelo menos uma vez por semana eu vou dedicar um tempo a mim. Um tempo exclusivo a mim. E talvez esse tempo exclusivo a mim seja aí entrar numa terapia, né? E aí, inclusive aqui no Médio Sertão, a gente passa muito longe de um consenso como esse, né? Muita gente acha que é frescura, muita gente acha que é falta de fé, muita gente acha que é falta de N coisas, né? Não consegue reconhecer que o mundo é louco e o mundo que é louco, as pessoas sãs sofrem, então elas precisam de ajuda, né? Não é que eu sou louco, o mundo é louco e eu preciso que alguém me ajude a lidar com o mundo, né? Em relação a mim mesmo. E aí, enfim, essa é uma das minhas expectativas, né? E talvez uma das minhas atuações como sujeito no mundo, né? Que se parta de um consenso de que a gente precisa parar e que esse parar exige talvez um espaço terapêutico. E esse espaço terapêutico ele é visto como necessário e que todos nós, assim como temos que lidar com as nossas questões físicas, uma vez por semana a gente deveria parar e dedicar a nós mesmos e somente a nós e a mais ninguém. Angélica, você concorda? Concordo. E além do falar, né, eu gosto muito do escrever, por isso que eu mencionei a lista, porque enquanto, né, como o Leonardo falou, enquanto tá na cabecinha, nos pensamentos, um vai gerando outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e a gente se vê numa bola de neve, eles acabam se confundindo e a gente não consegue ter uma definição clara. Né? Então, o ato de escrever proporciona que realmente eu enxergue, que eu veja o que eu estou pensando sobre mim mesma. Né? Eu perceba o que está saindo através dos meus pensamentos, que faz com que eu me sinta frustrada, que faz com que eu me sinta incapaz. Então, listar tudo que você está pensando, principalmente, né, questões de para quem não pode, claro, a terapia é fundamental, tirar um tempo para você, né? Se dar esse prazer
proporcionar autoconhecimento, descanso, olhar para você, se permitir. É essencial, é importantíssimo. Mas, para quem não pode, agora, para quem não está em condições, né, são muitos jovens que estão perdidos, experimenta escrever, né? Coloca num papel, lista tudo o que você pensa sobre você mesmo, né? E faz uma análise do quão crítico você está sendo. Então, olhar para si de uma forma que você consiga enxergar, né, enquanto não está ali só em processamento cognitivo, faz com que você entenda e perceba que você está apenas repetindo padrões que foram impostos para você lá atrás. Né, que foram, você está repetindo frases que foram colocadas para você. Se você continuar assim, você não vai chegar em lugar nenhum. Quem não estuda não tem futuro. Olha, repetindo, tirando uma nota vermelha, não dá certo. Então, você é muito desorganizada. Pessoas desorganizadas não conseguem chegar a lugar nenhum. Então, quando você escreve, você percebe tudo que você tá fazendo com você mesmo, né? Repetindo as críticas que você ouviu a sua vida toda. Então, né, a psicoterapia é maravilhoso para permitir essa visão do quanto nós somos críticos com nós mesmos, né? Do quanto nós nos cobramos de maneira excessiva, tá? Então, para quem não está podendo nesse momento, experimenta. Depois dessa conversa, escrever, né? E questiona, será que realmente é isso? Será que é exatamente dessa forma que eu estou pensando? Que funciona exatamente assim, como eu penso? Ou tem algo diferente? Né, e eu não estou enxergando, e eu não estou conseguindo perceber. A gente vai se encaminhando para o final, e vou fazer uma provocação que não é para agora, mas assim, provocação para ficar, para todos nós pensarmos. Nós falamos de substratos um pouco mais objetivos, mas a gente tem aí também talvez a economia dos afetos e as expectativas em torno dos afetos, né? Do que você não fez, o que fez, o beijo que não foi dado, o carinho que não foi dado, a atenção que não foi dada, o momento, o tempo que levou para responder aquela mensagem no WhatsApp. Então, assim, as pessoas, elas mercantilizaram, ou a palavra saiu, os afetos, né? Tem uma cobrança e uma expectativa também em torno dos afetos, né? Dos pais, de pai para filho, de filho para pai, dentro da família, namorado, namorada, amigo, enfim. Então, e talvez a pandemia tenha nos deixado um pouco mais sensíveis quanto a isso, não sei, uma percepção. E então as pessoas, elas têm, com a ausência do toque, têm cobrado muito mais. Talvez as expectativas, elas têm aumentaram em relação às pessoas que estavam ali no seu cotidiano. Angélica e Leonardo, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Acredito que vocês elucidaram muitas questões, muitos debates, e trouxeram a baila aí temas e assuntos que servirão para os próximos dias nós refletirmos. Nessa última roda, eu convido vocês a fazerem as considerações finais, enfim, as suas impressões, quiserem dar alguma, enfim, a palavra de vocês para vocês falarem o que vocês quiserem, o que o coraçãozinho de vocês sentir. Angélica, pode ser começar?
Gostaria de agradecer, né, por essa roda, por esse tema muito especial e muito válido, né, no momento em que a ansiedade ela está super aflorada, né, estamos todos ansiosos e de certa forma não compreendemos por que tanta ansiedade, né, e aí quando a gente para ouvir uma conversa como essa, a gente compreende um pouco o porquê. Estamos acelerados, né? Estamos em um futuro, não estamos aproveitando o presente, não estamos vivendo o agora. Então, falou-se algo sobre aproveitar a adolescência, né? Eu trago muito isso também para os meus pacientes adolescentes. Olha, a melhor fase da sua vida você está deixando passar preocupada com o que vai acontecer amanhã. E quando chegar lá nesse amanhã, que você olhar para trás, quais as lembranças que você vai ter, né, da tua adolescência? O que é que você vai ter de recordação? Porque essa fase, ela é o momento em que nós precisamos ser livres, né? A gente passa por muitos conflitos. O próprio adolescente já passa por uma mudança muito grande. Então, eu trago sempre essa questão do olha para você, tá? Volta e aproveita esse momento, porque ele é único e passa muito rápido, né? Já fomos cobrados muito lá atrás e vamos nos cobrar muito lá na frente. Quando o momento certo de assumirmos responsabilidades, de assumirmos compromissos chegar. Então, sim, temos que ser responsáveis, temos que ser conscientes, mas na medida, tá? Então, entre o 8 e o 80, nós temos 72 possibilidades. Vamos aproveitar essas possibilidades enquanto jovens, tá? Vamos estudar, vamos nos divertir, vamos socializar, mas vamos lembrar também de nós, tá? Deixa que o mundo cobre. Então, pelo menos você passe mesmo a olhar para você, né? Você aponta um dedo, mais 4 estão apontados para si. Então, olha quanta cobrança que existe, nossa, de nós mesmos. Então, vamos diminuir um pouco mais essa cobrança, essas exigências, e sim, ter responsabilidade, se dedicar a estudar, mas com limite, né, sem tantos excessos. Então, obrigada pelo convite, adorei participar, gostei muito do tema dessa conversa e só tenho a agradecer mesmo. Leonardo? Estou aqui matutando com os meus botões, né? A economia dos afetos. Pensando alto, né? Oda, eu acho que a gente tem um afeto predominante nos nossos tempos que tem a ver com ansiedade, né? A ansiedade é um medo de um futuro não se realize. E talvez quando a gente fala da economia dos afetos no nosso tempo, talvez seja isso que a gente tenha que problematizar em primeiro ponto. O afeto que mais move as pessoas em suas ações é o medo. É o medo ou de um futuro não realize, ou é o medo do desemprego, ou é o medo do analfabetismo, é o medo da vulnerabilidade, é o medo de muitas coisas, né? E talvez a gente tenha que resgatar e o medo tem uma relação no laço social que é de exclusão, né? Eu excluo a alteridade porque eu estou a todo momento com medo. E talvez a gente tenha que resgatar a raiva e o amor, os dois, né? Como estabelecimento das nossas ações e os nossos desejos, né? O que a gente quer para mim e o que a gente quer para o outro. Quando a gente fala raiva, a gente tem que normalizar a raiva. Eu tenho raiva de um monte de gente, viu? Um monte de professor, não vou mentir, né, que fazem, e tá tudo bem, né, porque a raiva também nos move nossas fantasias, nossos desejos, e talvez o medo que seja problemático, porque o medo, além de paralisar, é uma relação que eu tenho com o outro que é de exclusão. A raiva eu incluo, o medo eu excluo. Né? E claro, o amor, né, a gente não só é feito de raiva, a gente é feito de laços de amor. Bom, eu gostaria de agradecer, né? Não vou agradecer o convite porque eu me convidei, né? A gente começa por aí.
Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente dialogando com as alunas, com os alunos, agradecer a oportunidade de conhecer a Angélica, de ouvi-la, mais uma vez dialogar com você, vou te chamar de irmão, meu irmão Odair, né, sobre esses temas tão caros, e eu gosto muito de participar, né, porque eu falo muito, então eu me escuto. E eu vejo meus pontos de atritos e conflitos. E um beijo para todas e todos, e a gente se encontra nas esquinas virtuais do IFAL por aí. Então, obrigado mais uma vez, Angélica, Leonardo. Um forte abraço para vocês. E nos próximos dias a gente deve se encontrar pessoalmente. E eu estou com saudades. E os alunos, beijos. Travou a internet dele bem na hora que eu mandar beijo para os alunos. Eu mando beijo para vocês, queridas alunas. Um beijo para vocês. O Oda trava. Muito bem, um beijo para você. Um abraço. Um beijo, Pamela. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, Tchau, tchau. 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 Travou. Ha, 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 ha.